A paz do Senhor, os irmãos, amados irmãos. Estamos mais aqui em mais uma live da Palavra de Deus. Vamos falar nessa noite. Estava meio ausente aí por estar trabalhando e ficar meio cansado, então, mas Deus tem mais uma palavra nesta noite. Vocês que puderem ouvir aí, dar sua curtida, compartilhar, para que venha chegar mais a mensagem de Deus à maior parte de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, hoje eu quero ler hoje em Mateus 26, o Evangelho de Mateus 26, 36. Eu quero falar hoje sobre Jesus em Getsemane, a mensagem da cruz. Essa mensagem foi a mensagem que talvez trouxe vocês para aceitar, foi a sua conversão, a mensagem da cruz. E pois ela, quando entrou a mensagem da cruz dentro da sua casa, mudou a sua história, mudou a sua vida, pois Deus está aqui. Então, Deus vai falar nesta noite sobre a sua infinita palavra de Deus. Eu vou ler para que os irmãos venham acompanhar. Livro de Mateus, capítulo 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além a orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa-se de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse-lhe a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-se-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormia agora e repousai, e eis que é chegado a hora, e que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partai-vos, e eis que é chegado o que me trai. Irmãos, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Ele faz grandes coisas na nossa vida. Estamos aqui dentro de um texto que a nossa Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros.
ela é dividida em duas partes. É dividido o Antigo Testamento com 39 livros, que é a Antiga Aliança, e o Novo Testamento com 27 livros, que é a Nova Aliança. A Bíblia foi escrito por 40 escritores. Assim foi feita a Bíblia, para que nós entenda. Dentre esses, foi colocado entre profetas maiores, que são 5 profetas maiores. São 12 profetas menores. E assim foi escrito a Bíblia Sagrada. E esta palavra, ela é 1500 anos que foi escrito. Já passaram 15 séculos. E essa palavra, ela nunca foi velha. As pessoas envelhecem. Mas a palavra de Deus, ela sempre continua o mesmo. Às vezes nós que não continuamos ser o mesmo. Mas esse Evangelho de Mateus, entre os quatro evangelhos, os livros que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 3 livros, ele foi escrito no grego. E para que nós entenda aqui, Jesus, nós só tem salvação através da cruz. Através da cruz, que foi a cruz do Calvário. Que ele se entregou como ovelha muda, levado ao matadouro. Jesus não fez erro algum para que seja morto. Então ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser morto pela humanidade. E você vai entender hoje o que Jesus fez por você, para que você bem entenda, para você também fazer a obra dele. A história começa assim. Então Jesus, irmão, ele chegou no monte, a Bíblia disse que ele estava entristecido e ele estava amargurado. Esse acontecimento foi antes de ser entregue na mão de Pilatos, Caifás, Anás. E ele chama 3 homens mais chegados, 3 homens que ele escolheu para andar com ele. 3 homens que ele escolheu para estar ali em momento de tristeza ali do nosso Messias. Então, Jesus diz: vamos ali, vamos subir ao monte, o monte do Getsêmani, ou também chamado como o Monte das Oliveiras. A palavra Getsêmani significa prensa ao óleo. E aqui Jesus chama esses homens e fala assim: vamos ali comigo. Eu quero vocês aqui para que eu venha não ficar só. Porque eu estou triste, estou amargurado, porque eu vou morrer pela humanidade. Então, esses discípulos, Jesus leva ele até um monte.
o monte do Getsêmani. Este monte foi ali o monte que ele foi desabafar com seu Deus, com seu Pai. Ele foi ali chorar, ele foi ali falar que se fosse possível, o pai dele possa passar dele aquele cálice. E Jesus disse: ei, Pedro, Tiago, João, eu quero que vocês fiquem aqui mais embaixo do monte. E agora eu vou subir lá em cima. Porque lá em cima, irmão, aonde Deus ele estava, ali já era ele e o seu pai. Então os discípulos não podiam estar com ele lá. E ele manda ficar um pouco mais embaixo. Mas ali, eu entendo, Jesus estava nos seus últimos momentos da sua morte. Jesus estava ali passando por um caminho, por uma dolorosa dor, que a Bíblia disse que era tão grande a agonia, e tão grande a tristeza que ele estava, que a Bíblia disse que ele começou a suar grandes suor de sangue. E ali, ele suando ali ele estava sentindo. A gente, quando tem uma dor muito avançada, irmão, nós só suamos no nosso corpo em caso de dor, não em caso de trabalho. Em caso de dor, ao suar por dor, a dor tem que ser imensa. A dor tem que ser muito profunda, que não há remédio fraco que ela não consegue resolver. Ou é, nesses dias de hoje, ou é a tramol, ou é a morfina. Então a dor dele era uma dor espiritual. Essa é uma dor que ele passou por mim, ele passou por você. Então talvez você está aí ouvindo esta palavra, e você, hoje, nesta noite, venha comigo se arrepender junto comigo também, nesta mensagem, porque toda vez que eu prego essa mensagem, eu me arrependo mais, eu creio mais na cruz, eu creio mais, eu tento ser pessoas direitas, pessoas certas, eu tento não trair ele, eu tento não, porque esta é a mensagem da cruz, essa mensagem que levou você para o evangelho, que colocou você agora, se você hoje, às vezes, você é um diácono, é um obreiro, é um pastor, foi que Deus te colocou lá. Você sabe por que você está lá nesse chamado que você tem na sua igreja? Por causa do monte do Getsêmani, que ele subiu lá por você e por mim. E Jesus, ele começou a orar. E Jesus, eu creio que Jesus, ele, antes de dar uma hora de oração, eu creio que ele vai e desce um pouquinho. Porque eu creio que ele, aonde tem monte, irmão, se você entenda, você subiu já em monte, que você que gosta de monte, e monte não é só orar, monte é mais também é para clamor. O que é clamor? É voz alta, é voz ativa. Ali você pode clamar mesmo. Então creio eu, apesar que Jesus, ele tinha revelação, ele sabia que ele e o Pai, ele é o mesmo, ele é o Pai, ele é o mesmo, ele era 100% homem e 100% Deus ali, ele sentiu dores como os homens, mas, então, quando Jesus veio, eu creio que ele não ouve vozes no seu ouvido, ele não ouve vozes, e talvez também o Espírito Santo revelou nele, falou, vai lá embaixo, mas vai lá avisar para os meus discípulos, porque eles estão dormindo. O Pai, creio eu, falando por ele, vai lá avisar para eles que eles estão dormindo. E Jesus falou para aqueles discípulos, nenhuma hora
puder velar comigo. Embora ele não estava num velório, irmão. Ele já está sentindo aqui a agonia da morte. Ele queria que os seus discípulos ali estavam velando com ele, mas mesmo ele estando vivo. Ele já estava sentindo que ele já estava tempo para ser velado. E ali, ele queria que os seus discípulos, mas nem uma hora, pudesse velar comigo. Na nossa vida é assim também, irmão. Às vezes fazemos para o reino, fazemos para Deus, achamos que estamos fazendo muito. Achamos que o que nós está passando é um fardo que ele é pesado. Mas a palavra de Deus disse que esse fardo que nós passamos, ele diz que ele coloca um fardo leve. Porque não tem como você dizer que é um fardo que você não aguenta carregar. Então ele colocou os discípulos em um fardo também. Ele levou a um fardo para ver se os discípulos, creio eu, resistia. E os crentes também do século 21. Você vê, irmãos, vamos voltar tudo atrás, porque essa mensagem, ela não é para dar muito, assim, não é para dar ibope. Essa mensagem é para deixar você arrependido, meu irmão. Essa mensagem é para deixar você chorando mesmo com as máscaras, com a marca de cicatrizes da cruz do Calvário dentro de você. Das dores que Jesus sofreu. Então, e às vezes a gente faz de tudo e a gente faz, mas eu estou fazendo muito. Ou eu encosto o Senhor na parede dizendo, Senhor, o Senhor não me fez. Os discípulos dormiram, nem uma hora. Nem uma hora, meu irmão. Às vezes você quer ser muito usado por Deus, mas você não lê Bíblia. Você não ora aqui. Eu oro, mas não oro o devido. Não oro o devido, porque quanto mais oração, mais poder. Poder de quê? Do homem não. Poder de Deus. Quer atrair o Senhor para perto de você? Tenha poder de Deus na sua vida. Deixa a unção. Deixa ler a palavra de Deus, que através da palavra vai vir unção na sua vida. A unção, meu irmão, não é você gritar na voz no microfone, não é a voz da caixa que está soando ali na igreja. A unção, ela vem de dentro para fora. A unção de Deus na sua vida, ela te faz você ser um crente verdadeiro. A unção de Deus na sua vida, ela faz você um crente pregar e as pessoas se arrepender com as mensagens que você prega da palavra de Deus. Porque você não esquece das cicatrizes que Jesus levou no Getsemane. O Getsemane, irmão, é para membros caídos. O Getsemane não é para pessoas fortes. O Getsemane é para pessoa fraca mesmo. É para pessoas que são doentes. Que vai dizer, eu estou cansado de levar uma vida que eu vivo, ou a vida que os outros querem que você vive. Ou você está cansada de sofrer naquele erro que você está. E você está dizendo, o Getsemane é para chegar no propósito. É para colocar a nossa vida nos eixos. É para colocar a nossa vida no prumo. Ali alicerçado. Numa rocha. Inabalável. Quando as lutas vir, o Getsemane te ajuda a vencer. O Getsemane é esse que ela parou na sua vida, que não é uma vida de felicidade. Você, embora foi do mundo, e hoje, você tem de tudo. Você tem a Bíblia Sagrada dentro da sua casa, que é aqui, como os antigos diziam, era a receita do crente. A receita, o hospital era a igreja. Então, os crentes acreditavam mais na força do seu joelho. Acreditava mais que se ele fizesse um clamor ali, poderia qualquer luta que viesse, qualquer tempestade que atravessasse no caminho, ele não era fraco.
Não uma fraqueza que eu sei que é na fraqueza que estamos fortes. Estou dizendo se entregar no meio das lutas. Você se entregar no meio da adversidade. Não, é você pegar mesmo a sua pouca fé e estar dizendo, Senhor, o Senhor que o Senhor foi por mim, fez por mim, eu vou honrar o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu vou honrar o que o Senhor fez na minha vida, de catar eu lá na sarjeta, catar eu lá no mundo lá fora, embora eu não fui pessoas, eu fui pessoas de todo quanto é coisas, eu não fui pessoas boas, mas quando eu aceitei, quando Jesus me aceitou, aí eu virei uma nova criatura. Mas não é para largar o Getsemane, é para acreditar e dizer, Senhor, eu sei que o Evangelho de Jesus é sofrimento. O Evangelho de Jesus nunca foi essa farsa que diz por aí. Nunca diz que você só vai ter riquezas, que Jesus prospera mesmo se você estiver no caminho reto, que você não vai ter mais prova, não vai ter mais, vai mudar a sua vida. Sim, vai mudar a sua vida. Vai ficar melhor que a vida sua miserável que era atrás. Lógico. Porque você está seguindo agora um Deus que tem boca. Um Deus que ele tem boca para falar. Um Deus que ele é um espírito, mas ele entra dentro de nós. E usa a nossa boca para falar. Então esse Deus, ele fala. Ele fala com você. Só que a morte dele tem que trazer para nós arrependimento. Porque quando ele desce lá, os discípulos, ele desce pela segunda vez. E o discípulo está dormindo de novo. O que nós aprendemos nessa mensagem, meu irmão, é que o Senhor está falando conosco 24 horas. O Senhor está nos alertando. E mesmo assim, ser humanos, nós estamos falhando com Ele toda hora, todo momento. Nós estamos colocando Ele na cruz de novo. Nós estamos colocando Ele de volta, crucificado. E toda aquela pessoa que era, vocês que têm um entendimento, que era colocado, que era pendurado no madeiro, todo aquele que era pendurado no madeiro, era aqueles bandidos, pessoas que eram ladrões, era pendurado numa cruz. Então quem era pendurado numa cruz era como um maldito. Jesus se tornou, ele teve que ir como ovelha muda, levado a matadouro. Uma ovelha que chega ao matadouro, ou a um boi que chega ao matadouro, e ele não fala, então, ali, ele não tem intelecto como o ser humano tem, um intelecto que está errando mesmo, um intelecto que ele tem que entender que ele não é merecedor, mas o Senhor morreu na cruz. E você tem que entender que, então esses animais que eram levados a matadouro, eles não sabiam que eles iam morrer. Então quando você sabe que não vai morrer, aí o sofrimento é menos. Por quê? Porque é um animal. Mas Jesus com ele foi pior. Porque ele estava indo para o monte. Irmãos, por isso que quando a gente vê que a gente está fraco mesmo, a gente tenta de tudo. Aí nós vamos. Você já percebeu que quando você afastou-se da igreja, quando você
voltou para a igreja. Você convidou os irmãos para ir no monte. Isso é normal acontecer com você quando você volta. Vontade, primeiro amor de volta, de ir no monte, de pregar a palavra, de estar louvando, de estar fazendo a obra. Por quê? Porque você viu que a oração faz mais os seus efeitos. Então já não tinha mais jeito. Então você foi e fala, ou eu orar, ou eu morrer no mundo espiritual. E quem quer morrer espiritual nesse mundo terrível, nesse mundo de pessoas ruins? Hoje você julga teu irmão. Hoje você levanta um falso contra homens de Deus. Ou pessoas que levantam. E você não sabe, foi as mesmas coisas que Jesus sofreu. Começou a dizer que ele não era Deus. Os escribas e fariseus diziam que ele pregava a torno de Beelzebul, que quem usava ele era o diabo, era o inimigo. E que ingratidão é essa de... Se ele soubesse, se os publicanos, os fariseus, esses homens conhecedores da lei, se ele soubesse o que era um pouquinho da cruz, o que era um pouquinho dessa cruz que Jesus passou, sofrendo, suando grandes gotas de sangue, ele não falava, ele não tratava o nosso mestre como eles trataram. E se você também souber como Jesus sofreu, você vive uma vida de gratidão a Deus. Porque a pior gratidão do ser humano, a ingratidão é o pior pecado que existe. O que é esse pecado da ingratidão? É você colocar a pessoa dentro da sua casa. É você ajudar essa pessoa. E ela, com as unhas de tamanduá, ou que umas unhas de escorpião, ou ele pegar você pelas costas. A ingratidão. Jesus levou os discípulos para o monte, para que ele estivesse com ele, com alguém ali, porque ali a alma dele estava angustiada, ele já não estava conseguindo mais, porque ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se for possível, deixa que cumpra a palavra de Deus na minha vida. Aí é difícil, né, irmão, falar igual Jesus, né? É difícil, né, irmão, afirmar algumas coisas, não é? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Afirmar aquilo que você afirmou há muitos anos atrás, ou quando você aceitou Jesus. E ter afirmado, voltou de novo para trás da conversa que você falou com o seu mestre. Pensa. Os discípulos com ingratidão. Você imagina uma pessoa te pedir socorro, e você passar perto dela e não ser um bom samaritano, e você não ser uma pessoa que pelo menos, se não tem sentimento, pelo menos tem coração, pelo amor de Deus. E quando a gente vê que Jesus, ninguém deste mundo, ninguém, nem os discípulos aconteceu, passou o que Jesus, a metade do que Jesus passou. E quando eu tenho em mim
que o que Jesus passou foi por causa de mim, o miserável, um homem pecador, que agora a gente somos escolhido de Deus, Ele nos aceitou. É isso que me torna, irmãos, eu todos os dias estar firme, firme. Às vezes, todo mundo fica fraco, dá uma fraqueza, precisa de vitamina, mas não abandona o seu mestre. Não abandona ele de novo, não trai ele. Porque o difícil não é a traição que o Judas traiu. O difícil, o povo que traiu ele também, o povo que mandou matar ele, foi o judeu. Quer dizer, os que estão entregando hoje dentro das igrejas o Senhor, não é aqueles que estão dentro da igreja, não é aqueles que estão fora da igreja, é aqueles que estão dentro. Que se não dá, se Deus não dá o que nós queremos, aí eu faço como uma troca. Se Ele não me dá, eu não oro. Faço igual criança birrenta. Eu não oro, eu não jejuo, eu não faço aquilo que é para fazer, pregar o Evangelho. Então Jesus, Ele entrou na sua vida, não é para você ficar desencorajado, é ao contrário, para você ter coragem mesmo. Pegar essa luta que você está passando aí e falar, Deus, me ajuda, porque eu quero vencer. Eu quero viver as 1 hora que o Senhor falou para mim ficar com o Senhor no monte. 1 hora, ou 2, 3, 4, 5 anos, até você morrer, que é o que você prometeu a Deus, ficar com Ele até ou você morrer ou o arrebatamento. Porque eu vou dizer para você aqui nesta noite, os crentes antigos, e eu estou tentando seguir esses crentes antigos, como? Os crentes antigos, eles envelheciam na igreja. Você via os crentes dentro da igreja. Cadê os idosos, os homens, se você for ver bem, o descabelo branco dentro da igreja? Que essa é a que nós se espelhava. A geração passada, a geração do levanta e anda, a geração do fogo do Espírito Santo, a geração do arrebatamento. Os crentes eram arrebatados. Eles não... Todos os cultos, você via ele na igreja. E eu vou levar mais o nível dessa mensagem. Essa mensagem vai ser forte para você que vai ouvir ela. Eles continuavam na igreja, mesmo que a morte pairava na casa. Mesmo que algum dos entes queridos morria. Ele fraquejava, mas naquela força ele pedia a Deus e continuava na igreja. Não abandonava o nosso Messias, não abandonava o nosso mestre, aquele que foi para o Getsêmani de sofrer por nós. Esses crentes antigos, eu tenho orgulho de nascer na geração de 90. Porque os crentes ainda da geração de 90, eu consegui ver ainda um pouco do avivamento, um pouco do Pentecoste, do Atos capítulo 2, e todos eram cheios. Não era um grupinho só que era cheio, era todos dentro da igreja, era tomada pelo poder de uma palavra.
Não era um poder de uma poesia, não. Não era um poder de uma palavra de alta ajuda, não. Os crentes tinham palavra, eles tinham palavra de feijoada. A feijoada é pesada, você come, mas ele sustenta. Os crentes eles eram corajosos. E mesmo perdendo, mesmo a doença, mesmo o levante, mesmo a fofoca, mesmo no meio das calúnias, mesmo no meio das traições, mesmo no meio de todo qualquer erro que existia, ele estava firme. Eles acreditavam que a fraqueza deles não era para colocar eles de volta à vida errada e desanimar a ir para o mundo aí fora. A fraqueza deles era para glória de Deus. Tudo o que acontece, meu irmão, na sua vida é para glória de Deus, meu amado irmão. Então, não se reclame do nosso Deus, não se reclame do que está acontecendo com você. Porque se aqueles antigos, aqueles crentes, que ai de você, que hoje você fala mal deles, né? É, geração nova. É, vocês estão falando mal, né? Tá usando mídia, tá usando redes sociais para dizer, para colocar Jesus, o Deus, Jesus na cruz de novo. Vocês estão dizendo que não precisa, não, ter mais santidade dentro da igreja. Não precisa ser mais santo. Mas eu não sei se a minha Bíblia é a mesma que a sua. E se ela for, ela está escrita assim: sem santidade não verá o Senhor. Ah, meu irmão, você está falando de veste. Meu irmão, eu não estou falando de veste. Mas os crentes antigos não ficavam preocupados com o que ela estava falando. Eles queriam colocar a sua vida no altar. Eles não ficavam como os crentes dodói dentro da igreja. Eles diziam: Senhor, fala mesmo, Senhor. Fala aqui, fala, Samuel, fala. Manda Samuel falar, porque fala que o teu servo ouve. Essas eram as palavras dos profetas. Essa é a palavra dos homens que queria ser usado por Deus. Fala mesmo, Deus, quando eu estou no pecado. Fala mesmo, Deus, quando o meu inimigo, ele está contra mim e o Senhor está a favor de mim. Fala mesmo, Senhor, que nós estamos numa frieza espiritual dentro das igrejas e os crentes estão morrendo espiritual. Fala mesmo, Senhor. Fala mesmo, Senhor, que o diabo está congregando conosco e vocês não estão vendo. E é uma parte, é daí que nós colocamos ele na cruz de volta. Eita mensagem que é essa? Mensagem que rasgava a alma, rasgava o coração. Ah, o profeta engolia. Não existia essas caras feias hoje em dia, dentro da igreja, dentro do culto, não existia. Quando Deus falava, ai do profeta, se ele queria desacreditar daquele profeta que era de Deus, ai dele, não veria tanta ira para Cafarnaum, como o Senhor fala, de que para Sodoma e Gomorra, mais para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Vocês entenderam que a cidade de Sodoma e Gomorra era e o Senhor falar isso? Eu só estou te dizendo essa mensagem para te salvar, meu irmão. Mensagem que é uma mensagem mesmo, ela tem que confrontar o seu erro, ele tem que confrontar o teu pecado, ele tem que confrontar a nossa vida boa que vivemos. A nossa vida de não se entregar.
Porque quando eu vou a um culto, eu não vou numa festa, eu não estou indo num velório, eu não estou indo num lugar qualquer, eu estou indo na casa de Deus. E se é 4 horas de culto, eu estou indo para cultuar. E se eu chego no culto, e se eu não cultuo, para que eu vou ao culto? Pelo amor de Deus. Se é adoração, que nós vamos estar lá no céu adorando. Como é que você quer acostumar com o céu? Se o céu é barulhento, se o céu é tomado à força, que o céu é viver uma vida em gratidão a Deus, entrega. Se o céu não tem aquele louvor, muitos anos que é cantado, o céu é para onde eu quero ir, o céu é para onde eu vou, venha comigo também. Vocês entendem esse louvor? Qual é esse louvor que ele entrava dentro do coração do crente e ele não saía da igreja sem que não saísse uma lágrima dos nossos olhos? Todos os cultos eram cheios de mensagens de cruz. Era cheio de mensagem, não era mensagem de autoajuda, não. Não era mensagem que você hoje falava para o teu irmão, dizer, ei irmão, tá tudo bem, vai dar tudo certinho, enquanto a sua vida tá miserável, mas eu tenho um profeta ainda que fala na terra, tem profeta ainda, e eu só tô te dizendo para você, começa para mim a mensagem, eu só tô onde estou, por causa desse Getsemane. E então eu agradeço a Deus por estar aqui na presença de Deus. Oh, meu irmão, reflita mais um pouco. Oh, foi lágrimas que rolou no olho dele e saiu sangue junto no suor. Oh, maravilhoso, foi por mim, foi por você. Oh, maravilhoso. E que se foi por isso então, tenha gratidão a Deus. Não fale o que as pessoas querem que você fale. O Evangelho de Jesus não é para alegrar ninguém. O Evangelho de Jesus não é para ter conforto. Se você quer ter conforto numa mensagem dessa, você pode ler o livro de Laí Ribeiro. Você pode ler a história do Titanic. Você pode 1000 outras histórias. Mula sem cabeça, que nem existe. Outras coisas que às vezes você fica também de frente a deuses pagões, deuses que, com muito respeito a quem serve outros deuses. Estou dizendo para você, cristão. E quando desce, a decepção é pior. Jesus vai com o discípulo para ter um conforto ali, pedindo ao Pai que diminuísse aquela dor. Ele estava pedindo que diminuísse uma dor, meu irmão. A dor que você, o senhor, a senhorita, a irmã, o senhor que está dizendo, mas ninguém quer ver, eu não peço mais para nada, eu vou parar do ministério, eu vou entregar a chave, eu vou entregar. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você vê a lágrima para Jesus, porque essa lágrima fugiu dos seus rostos, porque a lágrima saiu de dentro do teu coração, as marcas das cicatrizes. Aquilo que quando você prometeu a Deus, você falou, Deus, eu estou contigo. Tá nada, eu digo para você, tá nada. Você sabe quando você diz para Deus que está com Ele, não é querendo demonstrar para os outros que você faz a força com o seu próprio braço, não. É quando você vai para a casa do Senhor, quando você vai para a igreja, quando você continua no chamado, quando você continua fazendo a obra, mesmo que milhares de pessoas falem, deixe falarem de Jesus, porque não vai falar de nós, porque não vai falar de você. Acorda, pelo amor de Deus. O Evangelho de Jesus está sendo pregado aos 4 cantos deste mundo. E se você dizer, eu não ouvi falar de Jesus, ai de você, porque você está ouvindo o Jesus falar.
Oh, maravilhoso, eu sinto Deus nesta noite. Esta presença é forte nesta noite. Vai entrar uma mensagem de arrependimento dentro do teu coração nesta noite. E você nunca mais vai largar o teu chamado. Ah, meu Deus, se é mesmo, Senhor, que eu estou pregando, se é da tua parte, fala com alguém nesta noite, Pai. Queima mesmo, Pai, porque quando queima dentro do coração, Pai, significa que a mensagem está penetrando, Pai. Ah, Senhor, quebra-os do comichão, Pai. Então, aprofunda essa mensagem. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo Deus nessa live. Oh, glória, obrigado, meu Pai. E Ele está dizendo para você: vigiai, obreiro, vigiai, diácono, vigiai, presbítero, vigiai, pastor, vigiai, apóstolo, tudo que seja de eclesiástico que você acha que tem. Vigiai, porque não sabeis nem dia nem a hora que Jesus vai vir buscar a tua igreja, e esta hora você pode estar desapercebido como aquelas 5 virgens loucas. Oh, maravilhoso! Então, vigiai. Cuidado do que você fala. Você hoje talvez quer ser mais santo do que os outros? Meu irmão, pelo amor de Deus, você é comedor de arroz e feijão. Para de querer demonstrar um evangelho na sua vida que não é. Não precisa falar, tem que ter atitude. Atitude de viver o evangelho. Atitude, as pessoas veem a atitude da sua vida. Porque se você prega um reino, eu vou falar, esta live não é para desunir, é para unir, é para salvar. Se você vive uma vida de enganar as pessoas, se você vive uma vida dupla personalidade, se você vive uma vida de julgar as pessoas, se você vive uma vida de querer o mal do seu irmão, ei, cuidado, porque o mesmo Deus que Ele permitiu, maravilhoso, aqueles 70 anos, aqueles 400 anos, o período interbíblico, sem Deus falar com o povo. Você sabe o que é Deus ficar 400 anos sem Deus falar com o povo? Entre Mateus e Malaquias. Meu irmão, às vezes nós pedimos uma coisa para Deus e Ele não dá no nosso momento. E a gente já acha que Ele já não está nos ouvindo. Pensa na sua mente aí. Raciocina. Que Jesus não é Jesus só por dinheiro. Que Jesus não é Jesus só porque você quer alguma coisa de troca. Jesus é viver também. A sua casa está se escabando. A tua vida só Deus sabe que está sem julgamento. Aqui, mencionando a palavra. E você está preocupado com a vida do outro. Você está preocupado de ensinar alguém. Você vive uma vida suja que só Deus sabe. Você não tem, eu não sei, é difícil. Tem pessoas que é difícil você achar um elogio na vida dele, porque é só Deus na vida dele. Só Deus na causa. É o mundo que vivemos. Oh, meu irmão. Então, para me pregar o evangelho, eu tenho que pregar ele com dinheiro, sem dinheiro, com doença, sem doença. Se fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas eu vou dizer algo para você. Ele não é filho do homem para que minta.
nem simplesmente Filho do Homem, para se arrepender da sua palavra, do que ele falou. Ou me arrependo do que fala, mas Deus não. Então, se você foi um fruto de desvio do Evangelho para o mundo lá, ou para ficar estagnado na sua casa, porque você está dizendo que a esquerda falou de você, que você está dizendo que alguém falou de você, meu irmão, o ser humano, ele é errante, ele é falho. Não fique em cima de ser humano. Fica debaixo da presença de Deus, debaixo da presença da palavra. A palavra que te levanta. Então, por esta mensagem, deixa falar. Amanhã, quando começar o culto nas suas igrejas, volte de novo para dentro dela. O teu inimigo está achando que você é fraco, meu irmão. Ele está achando que você está, olha, desistindo de tudo. Vai amanhã, toma um banho, vai, come bastante, que crente é abençoado para comer. E vá. Vai, Elias. Come e bebe. Grande será agora a obra que Deus vai fazer, irmãos, no seu ministério. Não tenha vergonha de falar de Jesus, não. O mesmo Jesus que você aceitou Jesus, é o mesmo Jesus que é hoje em dia. O mesmo Deus. Ele não mudou. Nós que mudamos. E para encerrar essa live, Deus está falando aqui nesta noite. Dizendo que pessoas que vão ouvir essa mensagem vão estar ouvindo. Que o seu coração está triste por alguém falou alguma coisa. Ou a pessoa humilhou. Ou levante, ou a calúnia. Vou te alegrar nesta noite. Aquele que está falando de você não foi aquele que ficou agonizando na cruz. Se eu não me engano, 3 horas. Não foi aquele que tem a sua mão furada. Não foi aquele que tem o seu lado furado. Não foi. Aí, irmãos, Jesus, ele queria ensinar para aqueles discípulos que, mesmo estavam passando por dificuldade, mesmo está passando o que você está passando aí, ele está querendo ensinar que o monte, ou a presença de Deus, ou a presença do Pai, a palavra de Deus, sem ela nós não vencemos. Esta palavra mudou a nossa história, mudou a nossa família, mudou os nossos filhos. Imagina o que ela pode fazer com você. E quando Jesus, para me terminar, Jesus desce daquele monte do Getsêmani. Ele desce com seus discípulos. Quando ele desce, você sabe quem que estava lá embaixo do monte? O esperando? O traidor. O traidor Judas. Porque enquanto o seu pastor, vai ser forte essa mensagem, vai ser forte, é para você ouvir com o ouvido e descer para o coração mesmo. Seu pastor está orando por você, ou aquele que te ganhou para Jesus, aquele, e você está levantando falso contra ele ainda. Que falsidade é essa? Se ele te ganhou para Jesus, ele prestou naquela época. E agora ele não presta? Se ele está errado, ora por ele. Se ele não é o que você deseja, ora por ele.
Porque é muito estranho. Quando você acha erro, todo lugar que você chega, você acha erro. Tudo é errado para você. Tudo é errado. Todo lugar é errado para você. Porque você já não quer ficar em igreja nenhuma. Se é uma igreja que tem ensinamento, que a igreja, eu não fico mais debaixo de bênção de pastor. Eu não fico mais debaixo de. Por isso que a sua vida está o que está. Porque se você não ficar debaixo de bênção, até para pregar a Deus, mesmo que seja um membro de banco, alguém que ora por você, você vai continuar a viver a vida atribulada que você vive. Porque você vive uma vida enrolada. Você vive uma vida só Deus sabe. E você não quer ajuda. Irmão, eu entendi uma coisa. A igreja precisa de membros. O Senhor precisa de membros. Membros de um só corpo. Não fica desunido. O membro, ele sente quando sai do lugar. O membro sai do corpo. O corpo todo sente. Então, você que... eu não aceito esse, eu não aceito ela, eu não aceito aquele. Meu irmão, você não aceita ele hoje, mas no céu vai ter que aceitar ele, se quiser ir para lá. E fique tranquilo, você que talvez vai ouvir isso aí, essa mensagem, e você vai criticar essa mensagem, que eu já disse nessas lives que eu veio, não é para ser seu inimigo, não é para ser, é para levar a salvação. Meu foco é esse, a salvação. E para levar a salvação tem que falar o que a Bíblia está escrito. E o que a Bíblia está escrito às vezes não alivia o ego, não. Às vezes não passa a mão na cabeça, não. Irmão, aqui eu estou falando para crente. E para que as pessoas também que não é crente já se arrependam assim. Mas eu estou dizendo para vocês que esses que precisam de Jesus, esse sujo, tem que estar no nosso meio também. Se o sujo não estiver no nosso meio, não existe limpeza. Não existe aquele Espírito Santo que limpa você. Tenha ciência da cruz. Tenha ciência do que Jesus fez por você e fez por mim. Quando eu estou dentro da casa de Deus, eu estou agradecendo a Ele por todos os dias que Ele me deu e todos os dias que Ele vai me dar e tudo aquilo que Ele está fazendo. E mesmo não dando no meu tempo. Vida com Deus é sofrida mesmo. Não é só mar de rosa. O pai corrige o filho que ele ama. Se você não quer ser corrigido, você não quer ter pai. E quem não quer ter pai, faz igual aquele filho pródigo. Que o pródigo é o que estava dentro da casa. Mas foi aquele filho que saiu da casa, gastou com mulheres, gastou com tudo. E quando ele viu que faltou o colo do pai, faltou o apego do pai, teve sentimento, o coração sentiu, porque acabou o dinheiro. Porque acabou lá, né? Acabou tudo que você tinha de prazeres, de que agora só o resto é Deus mesmo. Então vamos alegrar a Deus. Ou vamos deixar Deus alegre com tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Irmão, crente tem que ser corajoso mesmo. Crente tem que aguentar a paulada mesmo. Por isso que chama crente, por isso que chama evangélicos. Temos que continuar sendo primitivos. Deus, Ele quer mais de mim, mais de você. E Ele só me trouxe essa live só para te dizer, meu irmão. O Getsêmanis, ele não vem para nos afastar. O Getsêmanis vai para nos trazer de volta. De volta. Aonde nós estávamos. E quando ele fala assim, aí ele está lá embaixo do monte do Getsêmanis. Aí talvez, não está escrito assim, mas talvez eu fico pensando, o meu mestre dizendo, antes de Judas falar com ele, falando, ei Judas,
Não precisa levar eu à força, não. Não precisa. O propósito vai acontecer mesmo. Não precisa, não. Quando, creio eu que Malco puxa, quer dizer, Malco tem, talvez puxa Jesus, e talvez por isso que ele foi cortado a orelha, ou tentaram colocar a mão em Jesus, e Pedro cortou a orelha de Malco, e o Senhor, por amor, ainda fez assim, ó, Pedro, não faça isso. Por quê? Porque a morte não matou Jesus. Eu digo para você, Judas traiu. Ele foi filho da perdição mesmo. Mas o propósito de morrer, ele tinha que acontecer. Então tinha que ter Judas. Tem que ter Judas dentro da igreja. Então não desanime, não, continue, que vai ter até o resto da sua vida. Então por isso, eu digo para você, ai morte, aí ainda o Senhor fala, a morte, aonde está o seu aguilhão? Quão grande foi travado a morte lá naquela cruz, mas ele, em nome de Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você sabe por que ele ressuscitou? Ele morreu por teu pecado, ele ressuscitou para você ter vida eterna, ele ressuscitou para você ir na casa do Senhor, para você adorar, para você não ficar parado. Ele ressuscitou para te dizer, agora há vida eterna para quem quer ter vida eterna. Entenda essa mensagem como uma mensagem de crucificação, como uma mensagem profética, dizendo para você, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Por quê? Porque sem a cruz, ninguém verá o Senhor. Sem o evangelho de cruz, ninguém chegará. Sem redimir dos pecados, não chegará ao céu. Sem fazer a obra de Deus. Então continue. Está doente, continue. Está enfermo, continue. Está na bênção, continue. Está com dinheiro, continue. Continue. Porque o meu Deus tem o melhor para ti. E é só a cruz que vai te trazer a vida eterna, meu querido amado irmão. Então por isso, essa mensagem, entenda ela como Jesus falou aqui nesta noite. Só foi um instrumento usado. É o Senhor que falou. Então, não desanime, continue, se levante a cabeça, dá sim essa volta por cima aí, que você precisa, que eu quero orar pela tua vida nesta noite. Dá o seu like, curte, compartilhe se você puder, não com ira no coração, irmão. Compartilhe para chegar a outras pessoas, porque quando você compartilha também a mensagem de Deus, porque aqui você viu, eu estou pregando a palavra, essa live é a live da palavra, e eu quero orar por tua vida nesta noite. Você que está com um problema aí, de enfermidade, uma vida que está com problema no casamento, ou você está, o diabo, você sai atrás de emprego, você não consegue, ou o seu dinheiro que você pega não prospera, toda forma, ou uma causa na justiça, eu vou orar por você nesta noite. Deus, muito obrigado, Senhor, por estar mais uma vez nesta live. Sabemos, Senhor, que aqui eu não estou pregando, nunca preguei para se mostrar. Nunca preguei, Senhor, para dizer que eu sou mais que ninguém, não. Ao contrário, eu gosto sempre de ouvir o lugar que eu vou. Eu adoro, muitos me conhecem. Eu adoro, eu entro no mistério, eu falo de Ti, Senhor. Porque eu amo estar dentro das igrejas fazendo a Tua obra, Senhor. Por isso, Senhor, isso, continua me dando mais saúde. Continua, Senhor, dando saúde à minha família, os meus filhos, filhas, Senhor. A minha família, a minha mãe. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha, Senhor, abençoar este irmão aí que está aí, Senhor. Ah, Senhor, que essa mensagem possa trazer, Senhor, arrependimento na vida dele e na minha vida também, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, que em nome de Jesus, se houver, Senhor, uma obra, Senhor, que está feito, Senhor Jesus Cristo, na vida desse irmão, que ele está enrolado. Senhor, que o seu casamento está sendo destruído. Quebra agora, Senhor, pelo poder desta palavra que foi pregada, pelo poder da palavra da cruz, Senhor. Deus,
Este irmão, Pai, que está com uma enfermidade desse lado. Deus, o Senhor tem o poder, Senhor, o Senhor é o mesmo, Senhor. Então, o Senhor tem o poder de tudo, Senhor, nas nossas vidas. Cura, Senhor, se é uma enfermidade, uma dor de cabeça, Senhor, que ela veio por nada, Senhor. E em nome de Jesus, que não há remédio que tire. Não há, Pai. Eles passam no médico, Senhor. Dores de coluna, Senhor, que não dá exame nenhum, Senhor. Todo tipo de ansiedade. Que ele caia por terra em nome de Jesus, Pai. Agora, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Se houver, Senhor, uma corrente que trava, Senhor, a vida dos Teus servos. Deus, nesta noite, o Senhor possa, Senhor, livrar nós, Pai. Tirar todo o empecilho. Deus, em nome de Jesus. Dá, Senhor, alegria, Senhor, às nossas vidas, Senhor. Que em nome de Jesus esse irmão, Pai, vai voltar, Senhor, a servir a Ti, Pai. Vai voltar a fazer a Tua obra. Por isso, Senhor, Pai, não, Senhor Jesus Cristo, Pai, não deixe nós sozinhos, Pai. Porque sem Ti, como Davi disse, Pai, pode retirar tudo, mas só não retire a Tua presença, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, vai, Senhor, na noite, Senhor, no sono desses Teus servos aí, Senhor. Pessoas que às vezes tenta dormir, mas não consegue. Deus, trata no sono dela, Senhor. Tira toda a insônia, tira toda a preocupação. Que venha dormir em paz, Senhor. Que toda enfermidade venha ser curada agora pelo nome da Tua palavra, Senhor. Pelo nome do Teu Espírito Santo, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, esses Teus filhos será uma bênção, Senhor. E que nós estivemos aqui, Pai, para unimos, Senhor, com os Teus servos, Pai. E que será, Pai, uma grande nação, Senhor, como foi Abraão, Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, eu abençoo a vida dos Teus servos e que em nome de Jesus, Deus abençoe a nossa vida também, Pai, pelo Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus.